Seção 2ª. Da base de cálculo. Artigo 55. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço. Parágrafo 1º. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, nesta compreendido tudo que for devido, recebido ou não, em consequência da sua prestação, a ele se incorporando os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de responsabilidade de terceiros. Parágrafo 2º. O preço do serviço expresso em moeda estrangeira deve ser convertido em moeda nacional pela taxa de câmbio vigente na data da prestação de serviço. Parágrafo 3º. Não são dedutíveis do preço dos serviços descontos e abatimentos condicionais, como tais entendidos os condicionados a eventos futuros e incertos. Parágrafo 4º. Na falta do preço do serviço, ou não sendo ele desde logo conhecido, a base de cálculo é o preço corrente na praça para serviço idêntico ou similar. Parágrafo 5º. Na hipótese de cálculo efetuado na forma do parágrafo anterior, qualquer diferença de preço que venha a ser efetivamente apurada fica sujeita à exigência do ISSQN sobre o respectivo montante. Parágrafo 6º. Não existindo preço corrente na praça, a base de cálculo será fixada pela autoridade fiscal, levando-se em consideração os elementos conhecidos ou apurados, ou a estimativa do respectivo preço feita com base no proveito, na utilização ou na colocação do objeto da prestação do serviço. Parágrafo 7º. O valor mínimo para efeito de base de cálculo pode ser fixado em pauta de referência fiscal, expedida pela autoridade competente responsável pela fiscalização da incidência do tributo, com base em preços corrente na praça. Parágrafo 8º. No caso em que a contraprestação seja feita mediante a prestação de outro serviço ou mediante o fornecimento de mercadoria, sem ajuste de preço, a base de cálculo do ISSQN é o preço corrente na praça. Artigo 55-A. Quando se tratar de serviços prestados por sociedades organizadas sob a forma de cooperativa, nos termos da legislação específica, considera-se como receita tributável para efeito da incidência do ISSQN, a totalidade da receita auferida pela cooperativa excluindo-se aquelas correspondentes. Inciso 1º. Aos valores repassados para os seus cooperados, decorrentes dos serviços por eles prestados. Inciso 2º. Aos dispêndios pagos pelos serviços contratados pela cooperativa e que estejam diretamente vinculados à sua atividade fim, utilizados exclusivamente pelos cooperados para atenderem os usuários dos serviços contratados, bem como os resultantes dos acordos celebrados pelas cooperativas singulares, federações, centrais e confederações para a efetiva prestação dos serviços. Parágrafo 1º. Considera-se receita total de ingressos a receita bruta auferida pela cooperativa. Parágrafo 2º. A receita tributável, após as deduções previstas no caput deste artigo, não poderá ser inferior a 17% do total das receitas dos ingressos auferidas pelas cooperativas, mesmo que as referidas deduções ultrapassem este limite, considerando as características das cooperativas se enquadrarem como intermediárias dos serviços. Parágrafo 3º. Quaisquer outros valores relativos aos próprios custos, incorridos na prestação dos serviços, não serão dedutíveis. Parágrafo 4º. Os dispêndios de que trata o inciso 2 deste artigo, são os valores repassados aos seus credenciados para a prática de ato cooperativo auxiliar, a título de remuneração pela prestação de serviço. Artigo 55-D. São requisitos essenciais para a apuração da receita tributável de que se trata esta lei complementar. Inciso 1º. Estar a sociedade cooperativa regularmente constituída na forma da legislação específica. Inciso 2º. Não ficar caracterizada fraude à legislação em vigor, inclusive a trabalhista mediante a dissimulação em relação de emprego entre a cooperativa e os seus cooperados.
Inciso 3º. No caso do inciso e do artigo 55-A desta lei complementar, comprovar a cooperativa o recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza. ISSQN de competência do município de Campo Grande, cujo sujeito passivo seja o cooperado, relativo à competência imediatamente anterior ao mês de repasse. Inciso 4º. No caso do inciso 2 do artigo 55-A desta lei complementar, efetuar a cooperativa a retenção na fonte do valor do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, devido ao município de Campo Grande pelo prestador de serviço e o seu recolhimento. Parágrafo 1º. Em não havendo a comprovação a que se referem os incisos 3 e 4 deste artigo, não será considerado, para efeito de apuração da receita tributável, as deduções permitidas no caput do artigo 55-A desta lei complementar. Parágrafo 2º. Quando os serviços prestados pela cooperativa possuir abrangência que extrapole o limite territorial deste município, os serviços prestados por terceiros serão dedutíveis se a receita relativa aos usuários daqueles serviços for tributável em Campo Grande. Parágrafo 3º. As deduções da receita tributável deverão ser comprovadas por meio de documentos fiscais emitidos contra a cooperativa e devidamente registrada na escrita contábil e fiscal. Parágrafo 4º. Sobre a receita tributável será aplicado a alíquota correspondente aos serviços prestados por sociedades organizadas sob a forma de cooperativas. Artigo 55-C. Os efeitos, para as deduções previstas na base de cálculo do imposto sobre serviço instituído pelo artigo 1º desta lei complementar, retroagem até 1º de janeiro de 2002. Artigo 55-D. Os valores vencidos e apurados em auto de infração deverão ser calculados de acordo com a sistemática desta lei complementar, podendo ser pago nas condições previstas na Lei Complementar N. 129, de 9 de dezembro de 2008. Artigo 55-E. Os contribuintes que gozem dos benefícios desta lei complementar, obrigatoriamente, deverão renunciar a qualquer procedimento judicial ou administrativo que tenha por objeto a discussão da tributação do imposto sobre serviço de qualquer natureza. ISSQN, devido por suas operações tributáveis. Artigo 56. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista de serviços, anexo 1º desta lei complementar forem prestados no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabo de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada município. Artigo 57. Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. ISSQN o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, anexo 1º desta lei complementar, desde que comprovadamente lançado em livro próprio definido em regulamento. Parágrafo único. Aplica-se a regra contida no caput deste artigo, ainda que o valor do imposto tenha sido retido pelo responsável tributário, quando o prestador do serviço especificar na nota fiscal de serviço, o valor do material incorporado na obra. Parágrafo 1º. O valor dos materiais e destino dos mesmos, a ser considerado na dedução do preço do serviço, é o constante dos documentos fiscais de aquisição, devidamente escriturado em livro próprio, conforme dispõe o regulamento. Parágrafo 2º. A dedução dos materiais mencionada no caput deste artigo somente poderá ser feita quando os materiais se incorporarem diretamente à obra, perdendo sua identidade física no ato da incorporação. Parágrafo 3º. A exclusão dos materiais da base de cálculo prevista no caput deste artigo, quando não comprovado o seu valor, ou quando a documentação comprobatória apresentada não merecer fé, poderá a dedução dos materiais ser estimada em até 40% do valor total na nota fiscal de serviço. Parágrafo 4º.
Aplica-se a regra contida neste artigo, ainda que o valor do imposto tenha sido retido pelo responsável tributário. Artigo 58. Na atividade de construção civil de edificação, o ISSQN incidente sobre a operação terá como base de cálculo os valores da mão de obra para a construção civil, segundo o tipo e a categoria de edificação, por metro quadrado, de acordo com a tabela a ser instituída por decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. Na hipótese contida no caput deste artigo, somente se aplica quando não for possível identificar a construtora responsável pela edificação, ou quando a obra não for realizada por construtora cadastrada neste município. Artigo 59. O lançamento do ISSQN estimado incidente sobre a construção civil de edificações, em se tratando de pessoas físicas, cadastradas ou não, ou pessoas jurídicas não cadastradas no município, se dará antecipadamente à conclusão da obra, pela autoridade competente, após a aprovação do projeto de construção, e anteriormente à liberação do alvará de construção. Parágrafo 1º. O recolhimento do imposto de que trata o caput deste artigo é de responsabilidade do proprietário da obra, devendo ser efetuado antes da liberação do alvará de construção. Parágrafo 2º. Na conclusão da obra, havendo divergência entre o projeto aprovado e a construção executada, a diferença do ISSQN antecipadamente lançado e recolhido, deverá ser exigida do proprietário do imóvel, mediante lançamento de ofício pela autoridade competente, antes da liberação da carta de habite-se. Artigo 60. Em se tratando de pessoas jurídicas cadastradas no município, o imposto incidente sobre a construção civil de edificações será calculado com base no movimento econômico tributável, apurado mensalmente e recolhido no mês subsequente à execução do serviço. Parágrafo 1º. Quando se tratar de serviços especificados no item 7 da lista de serviços, constante do capítulo 1º, da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, deverá ser requerido ao município a licença de início da obra a ser executada, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 2º. Quando da conclusão da obra de que trata o parágrafo anterior, será expedido pela Secretaria Municipal da Receita, certidão de quitação dos tributos municipais, CQTM, após a devida homologação pelo auditor fiscal da Receita Municipal. Parágrafo 3º. O tomador do serviço deverá exigir do prestador de serviço a certidão de quitação de que trata o parágrafo anterior deste artigo, quando da conclusão da obra de construção civil, inclusive os serviços auxiliares e complementares. Artigo 61. A liberação da carta de habite-se se dará após a conclusão da obra e desde que o lançamento do ISSQN incidente sobre os serviços prestados pelas pessoas físicas ou jurídicas de que tratam os artigos 59 e 60 tenha sido devidamente homologado pela autoridade fazendária competente. Parágrafo 1º. Caso haja divergência entre o projeto aprovado e a construção executada, a diferença do ISSQN deverá ser lançada de acordo com os artigos 26 e 31, da Lei N. 1466/73 e recolhida antes da liberação da carta de habite-se. Parágrafo 2º. A liberação da carta de habite-se ocorrerá após a efetiva comprovação do recolhimento do ISSQN ou, havendo parcelamento do imposto, após a sua quitação. Parágrafo 3º. A liberação do alvará de construção ou da carta de habite-se somente serão liberados, se não existir débitos incidentes sobre o imóvel em questão. Artigo 62. Nos serviços contratados por administração, a base de cálculo do ISSQN compreende os honorários, os dispêndios com mão de obra e encargos sociais, as despesas gerais de administração e outras, realizadas direta ou indiretamente pelo prestador. Artigo 63. A base de cálculo do ISSQN incidente sobre os serviços de demolição,
será calculado com base no valor constante da tabela a ser instituída por ato do Poder Executivo, cujo valor será multiplicado pelo total da área demolida. Parágrafo único. O valor constante da tabela de que trata o caput deste artigo será atualizado anualmente, pelo IPCAI, ou outro índice oficial que melhor represente o custo da construção civil, por ato do Poder Executivo. Artigo 64. Os contratos de construção firmados antes do habite-se entre incorporador que acumule essa qualidade com a de construtor e os adquirentes de frações ideais de terreno, a base de cálculo do ISSQN será o preço das cotas de construção deduzido proporcionalmente do valor dos materiais aplicados. Artigo 65. Nos casos de serviços prestados na atividade de agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres, na apuração da base de cálculo do ISSQN não poderão ser excluídos do preço contratado os valores relativos às passagens aéreas, terrestres e marítimas, e os de hospedagem dos viajantes e excursionistas. Parágrafo único. Quando se tratar de intermediação de venda de passagens, a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, será o valor da comissão percebida pela agência. Artigo 65-A. São consideradas empresas de factoring as que explorem as atividades de prestação contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, cobrança e administração de contas a pagar e a receber para pessoa jurídica e compre direitos creditórios de empresas resultantes de suas vendas mercantis a prazo de prestação de serviços. Parágrafo único. Excluem-se do caput deste artigo as empresas que explorem atividades privativas de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Artigo 65-B. A base de cálculo compreende as comissões cobradas pela intermediação, corretagem e agenciamento de contratos de factoring e o preço dos serviços citados no artigo anterior, excluindo-se a receita proveniente de compras de direitos creditórios. Artigo 65-C. Consideram-se instituições financeiras e congêneres. Inciso 1º. Os bancos comerciais, múltiplos, de investimento e de desenvolvimento. Inciso 2º. As caixas econômicas. Inciso 3º. As sociedades de crédito, financiamento e investimento. Inciso 4º. As sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. Inciso 5º. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e câmbio. Inciso 6º. As sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Inciso 7º. Os fundos de investimento. Inciso 8º. As administradoras de consórcio. Inciso 9º. As agências de fomento ou de desenvolvimento. Artigo 65-D. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços sobre as atividades exercidas pelas instituições financeiras e congêneres é a soma das receitas decorrentes de todos os serviços prestados, constantes no item 15 da lista de serviço anexo à Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003. Parágrafo 1º. Não serão incluídos na base de cálculo dos serviços de que trata este artigo, os valores cobrados a título de despesas com porte de correio, telex e teleprocessamentos necessários à prestação de serviços. Parágrafo 2º. As sociedades de créditos, investimentos e financiamento terão o imposto calculado sobre os seguintes serviços. Inciso 1º. Cobrança de créditos ou de obrigações de qualquer natureza. Inciso 2º. Custódia de valores. Inciso 3º.
Comissão sobre o agenciamento e intermediação da captação direta e indireta de recursos oriundos de incentivos fiscais. Inciso 4. Serviços de planejamento ou assessoramento financeiro. Inciso 5º. Taxa de distribuição sobre a administração de fundos. Inciso 6º. Taxa de cadastro. Inciso 7º. Administração de clube de investimento. Inciso 8º. Outros serviços não especificados. Parágrafo 3º. As entidades a que se refere o parágrafo precedente devem exigir de seus agentes autônomos, para o exercício de suas atividades, a inscrição no Cadastro Fiscal de Atividades Econômicas do município, sob pena de serem consideradas responsáveis pelo pagamento do imposto por eles devido. Parágrafo 4º. A captação direta de recursos oriundos de incentivos fiscais, entendida como a desenvolvida pela própria entidade administradora, bancos de investimentos, sociedades de créditos e financiamentos e sociedades corretoras, fica excluída da base de cálculo dos serviços prestados pelas entidades referidas no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. As sociedades de crédito, investimento e financiamento ficam liberadas da emissão de notas fiscais de serviços e da escrituração do livro de registro de serviços prestados. Parágrafo 6º. Aqueles que se dedicam ao agenciamento de transporte intermunicipal, sem frota própria, terão como receita tributável a diferença entre o preço recebido e o preço efetivamente pago à transportadora. Artigo 65-E. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços sobre as atividades exercidas pelas empresas de administração de cartões de crédito, bem como pelas instituições financeiras e congêneres que administrem cartões de crédito, é a soma das receitas decorrentes de todos os serviços prestados, constante no item 10.01 da lista de serviço anexo à Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, tais como: Inciso 1º. Taxa de inscrição do usuário. Inciso 2º. Taxa de renovação do cartão de crédito. Inciso 3º. Taxa de reemissão de cartão de crédito. Inciso 4º. Taxa de filiação de estabelecimento. Inciso 5º. Omissões recebidas dos estabelecimentos filiados, lojistas associados, a título de intermediação. Inciso 6º. Taxa de serviços caixa. Inciso 7º. Taxa de alterações contratuais. Inciso 8º. Taxa de manutenção periódica. Inciso 9º. Taxa de validação eletrônica da senha do cliente. Inciso 10. Taxa de proteção contra perda ou furto. Inciso 11. Taxa de expediente. Inciso 12. Outras congêneres. Artigo 65-F. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços sobre as atividades exercidas pelas sociedades de arrendamento mercantil leasing, bem como pelas instituições financeiras e congêneres que operem com arrendamento mercantil, é a soma das receitas decorrentes de todos os serviços prestados constantes no item 15.09 da lista de serviço anexo à Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, sem prejuízo do disposto anteriormente nos artigos 65-D e 65-I, também deste regulamento, tais como: Inciso 1º. Contraprestação de arrendamento cobrada da arrendatária, taxa de arrendamento ou aluguel. Inciso 2º. Taxa de abertura de crédito. Inciso 3º. Taxa de compromisso ou adiantamento. Inciso 4º. Taxa de administração,
de intermediação e de assistência técnica. Artigo 65-G. A base de cálculo do imposto sobre os serviços de administração de imóveis e de condomínios em geral é a soma das receitas decorrentes de: Inciso 1º. Taxa de administração. Inciso 2º. Comissões em geral. Inciso 3º. Honorários decorrentes de assessoria administrativa, contábil e jurídica, assistência a reuniões de condomínios e similares. Inciso 4º. Taxas de elaboração de fichas cadastrais. Inciso 5º. Taxa de expediente. Inciso 6º. Outras receitas congêneres. Artigo 65-H. Fica estimado em 40% o percentual mínimo como base de cálculo pela prestação de serviços de manutenção de equipamento, assistência técnica, suporte técnicos e congêneres, para todos os contratos mistos que envolvam locação de bem móvel e também englobam a prestação de serviços que não individualizar o valor da prestação de serviços. Artigo 66. Nos casos dos serviços prestados por empresas de propaganda e publicidade, as despesas com produção externa e veículos de divulgação devidamente comprovadas em nome do cliente aos cuidados da agência não serão considerados para efeito de incidência do ISSQN. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o caput, o imposto incidirá sobre os serviços de intermediação abaixo. Inciso 1º. O preço dos serviços próprios de concepção, redação, produção, planejamento de campanha ou um sistema de publicidade, elaboração de desenho, textos e demais trabalhos publicitários e sua divulgação por qualquer meio. Inciso 2º. O valor das comissões ou dos honorários relativos à veiculação em geral, realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Inciso 3º. O valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre o preço dos serviços relacionados no inciso I deste artigo, quando executado por terceiros, realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Inciso 4º. O valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre a aquisição de bens ou contratação de serviços, realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Inciso 5º. O preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, promoção de vendas, relações públicas, comunicação social e outros ligados às suas atividades. Inciso 6º. O valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reembolso das despesas decorrentes de pesquisas de mercado, promoção de vendas, relações públicas, viagens, estadas, representação e outros dispêndios realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Parágrafo 2º. Os valores relativos aos serviços de terceiros realizados por empresa inscritas ou não no município poderão ser deduzidos da base de cálculo, quando contratados pela agência, relativamente à conta de cada cliente, desde que devidamente identificado. Parágrafo 3º. As empresas de que trata este artigo ficarão responsáveis solidárias pela declaração, pela retenção na fonte e pelo pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN devido pelos serviços contratados em nome do cliente sob sua responsabilidade, devendo o pagamento do imposto devido ser efetuado quando do recebimento dos serviços do contratante. Artigo 67. Nos casos em que o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal pelo profissional autônomo, constantes da lista de serviços. Anexo 1º desta lei, o imposto devido será calculado de acordo com o movimento econômico tributável, correspondente ao valor do serviço prestado, aplicada a alíquota discriminada na tabela inciso 1º, constante do capítulo 2º, desta lei complementar. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos profissionais autônomos que: Inciso 1º. Prestem serviços alheios ao exercício da profissão para a qual sejam habilitados.
Inciso 2º. Utilizem mais de 2 empregados, a qualquer título, na execução direta ou indireta dos serviços por ele prestados. Inciso 3º. Tenham, a seu serviço, empregado da mesma qualificação profissional. Inciso 4º. Não comprovem a sua inscrição no cadastro de contribuintes. Parágrafo 2º. Caso as condições previstas no parágrafo anterior não sejam atendidas, aplica-se a alíquota de 5% prevista para os demais prestadores de serviços. Artigo 68. Na prestação dos serviços de recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra, ou ainda, fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço, a base de cálculo do imposto é o preço bruto do serviço, nele compreendidos os rendimentos auferidos pelos trabalhadores, os encargos legais, os tributos e as despesas gerais de administração, dentre outras, realizadas direta ou indiretamente pelo prestador. Artigo 69. O município poderá instituir livros e registros obrigatórios de tributos municipais, a fim de apurar os seus fatos geradores e bases de cálculo. Artigo 70. Independentemente do controle de que trata o artigo anterior, poderá ser adotada a apuração ou verificação diária no próprio local de atividade, durante determinado período, quando houver dúvidas sobre a exatidão do que for declarado para efeito dos tributos de competência do município.